Se tem um comentário que eu leio aqui todos os dias é: Raul, quanto eu consigo ter de renda investindo 100 mil reais, 600 mil reais, 1 milhão de reais? E eu vou tentar fazer um vídeo aqui te explicando muito mais profundamente do que a conta que fazem na internet, mas dando para você uma ideia de quanto dinheiro você consegue ter e para a gente conversar também sobre essa ideia de viver de renda. No final, vou te explicar algumas coisas que não te dizem sobre isso. Então vamos lá? Bom, se liga. Quanto cada um paga de renda? Bora lá. Toda conta vai começar com um número específico. A Selic brasileira. Toda conta que todo mundo for fazer vai utilizar a taxa básica de juros, que é de 14,25%, né? Essa é a taxa básica de juros desde o dia 17 de junho de 26 até aqui. E ela vai mudar. No dia que você está vendo esse vídeo, ela vai mudar. Então, toda vez que você for começar essa conta, vamos conversar de maneira séria. Banco Central do Brasil vai abrir o site, vai lá no BCB, é o site bcb.gov.br, você vai abrir aqui e vai verificar qual a taxa de juros do período. Aqui você já tem dois números de cara, mas aqui tá, ó, a taxa de juros estava em 15%, agora, né, ela está em 14,25%. Essa taxa de juros, ela vai mudar sempre. Quando você pega lá de 2016, né, 10 anos atrás, ela estava no mesmo lugar, 14,25%, mas você vê que ela chegou até a 2% em 2020. Quando a gente fala de viver de renda, focando em renda fixa, etc., o número que a gente vai usar é esse aqui. Então uma coisa que você percebe de maneira muito objetiva é: Raul, quanto rende 100 mil reais? Depende do dia que você está assistindo esse vídeo. Não tem nada que me dê um dinheiro de forma confiável, né, e que eu possa ter o mesmo valor sempre. Até existe alguns números que você poderia utilizar como referência, mas o número padrão para a gente utilizar na renda fixa é esse, né? Essa taxa, ela vai definir o salário de cada R$1 investido no Brasil. Em 2026, a taxa de juros do Brasil, ela é a mais alta do planeta. Então hoje, cada real vai render por mês 0,94% ao mês líquidos. É o que a Selic paga hoje, depois de descontar o imposto de renda de 15% e a custódia de 0,20%, que é o que você vai pagar para investir no Tesouro. Lembrando, eu estou usando o IR de 15%. Na prática, se você colocar num mês e quiser tirar no outro, o IR vai ser de 22,5%. O IR só vira de 15% depois de 2 anos. A não ser que você seja um pouco mais inteligente e utilize algum mecanismo. Por exemplo, para investir na Selic diretamente, você vai pagar essa taxa de 0,20 mais esse imposto de 22,5. Você pode investir, por exemplo, no ETF, a UPO11. Ele é um ETF que engana a Receita fingindo que é de renda variável. Já fiz vídeo sobre ele, não vou fazer o vídeo aqui todo de novo. Ele engana falando que tem um prazo maior e toda uma questão engana a Receita, você dá um bypass e paga 15%. Só que óbvio, lá dentro tem um pouquinho de mais de risco embutido, é pouca coisa. Vai, assim, 10% do patrimônio que está lá vai ficar protegido pela inflação, é toda uma gambiarra, mas já existe. Você é um cara eficiente, você sabe aqui do canal. Se não sabe, cara, vai lá, vê os vídeos, já fiz vídeos infinitos sobre o AUPO11, é só escrever AUPO11 e pesquisar. Então, por mês, né, a versão bruta da Selic seria 1,12%. Você encontra muita gente fazendo esse cálculo. Mas assim, esse é o número da propaganda. Porque esse número, ele não cogita ali todos esses descontos que tem. 0,67% por mês é o que a poupança paga, né? Seria 0,5% mais a TR, mais a isenção de imposto de renda, porque a poupança não cobra. Ou seja, 29% a menos que o Tesouro Selic. Não é tão drástico quanto dizem, né? Porque mesmo com a Selic nesse patamar gigantesco, você percebe que não é tão drástico quanto dizem. E em alguns momentos da história, a poupancinha brasileira já ficou até acima da Selic, né? Mas é importante se lembrar que, apesar de não ser tão drástico, uma diferença significativa. 30% é muita coisa, né? A diferença entre receber R$1.000 ou R$700 é uma diferença muito significativa. 100 mil reais investidos, né? O primeiro degrau aqui, 100 mil reais investidos te gerariam R$940 por mês líquidos. Calma que a conta não é essa para gastar, mas é líquido. Você receberia isso. Ou 1.116 por mês bruto. Se você não tirar o dinheiro, né? Se você deixar ele reinvestido, vai te render 1.116. Por quê? Porque você não é obrigado a sacar toda vez que você investe no Tesouro Selic. Então, a diferença é, se eu deixar esse dinheiro rendendo para sacar daqui 10 anos, todo o tempo que eu não saquei, esse valor, ele ficou agindo ao meu favor, né? Faz muita diferença, né? Porque algumas pessoas não fazem essa conta. Vamos lá fazer essa conta para explicar o que eu estou dizendo aqui de maneira simples. Se eu vou na calculadora de juros compostos e na calculadora de renda, tem uma diferença gritante. Vamos aqui. Calculadora de juros compostos Investidor Sardinha, pode botar isso no Google, sempre pesquisa calculadora de juros compostos Investidor Sardinha. A única sem anúncio,
boa pra caramba. Então você vem aqui e coloca, Raul, vou investir lá 100 mil por mês, né? Não vou tirar absolutamente nada, tá rendendo 14,25, vou deixar por 10 anos, por exemplo. Lá no final vou ter R$ 378.932, né? Tem mais contas para fazer. Mas se eu utilizar, então, essa mesma coisa para fazer, para tirar a renda, né? Vamos supor que eu vou lá investir 100 mil, mas eu vou pegar o dinheiro todos os meses e vou retirar. Aquele dinheiro que rendeu, né? O 1.116 eu vou retirar. Líquido vai ficar menor, né? Mas vou pegar aquele 1.116 e vou retirar todos os meses. O que vai acontecer, né? Lá no final eu vou ter retirado R$ 133.920, vou ter sacado esse dinheiro para mim, mas meu dinheiro não rendeu absolutamente nada. Então, para que o dinheiro continue aumentando, eu tenho que fazer um resgate aqui, né, mais baixo. Por exemplo, se eu resgatar R$500, lá no final eu vou ter 254 mil líquidos. Isso aqui você pode colocar calculadora de renda investidor sardinha para você simular aí. Lembrando, né? Quanto aquele dinheiro rende, não é quanto dinheiro eu tenho para gastar. A gente ainda precisaria tirar o cálculo da inflação. Como assim, Raul? Todo o dinheiro que você tem na conta, ele perde valor ao longo do tempo. Volta lá no BCB, o BCB vai calcular para a gente também a taxa de inflação do Brasil. Então aqui você tem já na home direta a inflação, está em 4,64% nos últimos 12 meses. O que significa? Se você tinha R$100 mil, você precisa se lembrar, R$100 mil você tinha no começo do ano, você precisa se lembrar que 4,64% desse valor, se você tinha isso em julho do ano passado, 12 meses atrás, você precisa se lembrar que 4,64% desse valor foi consumido, ou seja, perdeu o poder de compra. Quando você olha na sua conta, está escrito 100 mil ainda, ou até mais do que isso, mas você tem que subtrair R$ 4.640. O que aconteceu? O preço de todas as coisas que você compra, eles se reajustaram. Lembra que você comprava 1 litro de óleo no ano passado, por exemplo, agora está 20 centavos mais caro, né? Você comprava um pacote de macarrão, agora está mais caro. Você comprava um pacote de salmão, agora está mais caro. Raul, tem produtos que estão mais baratos. Tem produto que não subiu. O café, por exemplo, estava muito caro, baixou, né? O azeite estava muito caro, baixou. Tá, só que isso aqui é a média da perda do poder de compra, tá bom? Então você precisa lembrar desse detalhe. Então vamos lá. Se você tiver 600 mil, vai pagar R$ 5.650 por mês, líquidos aí, né, equivalente a 3,5 salários mínimos de 2026 caindo na sua conta. Então hoje, com 600 mil reais, a pessoa consegue já um resultado bom, né? É 6.700 brutos, seria 4.020 na poupança ou 1.600 perdidos por mês. Já cobre o custo de vida de algumas pessoas, de boa parte das famílias brasileiras. 1 milhão, que é o número mágico para as pessoas, vai pagar 9.400 por mês. Rende 11.160, óbvio, bruto, né? Mas descontando tudo vai render 5,8 salários mínimos atuais aqui, ou 6.700 na poupança, né? Você perde muito, perde 2.700 aí. Rende mais que o salário da maior parte dos brasileiros, né? Então é um volume bem gritante de dinheiro. Aqui fica a renda mensal de cada um dos patrimônios, né? Com 100 mil, com o bruto e o líquido, né? Para a gente ter os fins de comparação. E aqui, por exemplo, você consegue ver que esse 1 milhão ele poderia render mais. Se a gente pegar 1 milhão e colocar na poupança 6.700, quando a gente vai olhar então o Tesouro Selic 9.414, e quando a gente vai olhar um CDB, por exemplo, rendendo 110% do CDI, você teria R$ 10.408. Raul, tem CDB que rende 130. Não existe, é promocional. Então quando você vai olhar lá um CDB de 130, 140, né, um PicPay, um Mercado Pago, lê o contrato que ele vai falar limitado a 50 mil reais. Todo o restante do dinheiro vai render a Selic. E outro ponto importante é, se você não for investir no Tesouro Nacional, que é do governo federal, então quando você investe no Tesouro Nacional, você tem 100% do CDI, só que todo aquele dinheiro está protegido. Por quê? A gente chama isso de risco soberano. Por que soberano? Ninguém oferece menos risco para você do que emprestar dinheiro para o governo. Ele pode imprimir dinheiro para te pagar. Se eu movimentei dinheiro para um CDB, eu estou no risco soberano? CDB é 100% seguro? Não. CDB você está no risco do banco, seja do Itaú, seja do BTG Pactual, são os bancos S1, né? Itaú, BTG Pactual, Santander, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil, os bancos S1. A partir disso, vai para banco S2, aí já virou várzea. Banco S3, já bagunça. Mas mesmo assim eu ainda tenho pelo menos o FGC, né? O FGC vai cobrir até 250 mil por CPF, mas aqui a gente está falando de 1 milhão. Não tem mais, né? Você tem 750 mil descobertos. Então, muito cuidado. Tem muita gente que não tem noção disso. A ignorância não é uma bênção nesse aspecto. Então, quando a gente vai calcular a renda real, a gente precisa aqui agora fazer um outro cálculo que eu queria te explicar. Você que tem aí dinheiro, né? Você tem os juros nominais do Brasil hoje, ou do investimento que você fizer, pode ser outro valor, né? Em 14,25% ao ano. Se alguém te ofereceu acima desse valor e te disse que é 100% seguro, não é. Então, Raul, se alguém me ofereceu 17% ao ano, tem risco. Raul, se alguém me ofereceu 18% ao ano,
Tem risco. Se alguém me ofereceu 20% ao ano, tem risco e muito alto. Não existe nenhum investimento que rende acima da Selic de um país sem risco. Perfeito? Nenhum. Nenhum. Raul, o melhor banco do planeta. Raul, americanos. Raul, o próprio Rockefeller. Raul, o Elon Musk. Ninguém consegue te oferecer uma rentabilidade superior a essa. Lembra que o Brasil é uma das maiores nações do planeta. A gente tem o maior juro real entre as maiores nações do planeta, então nenhum outro país oferece o juro que o Brasil oferece, porque a gente tem mais risco fiscal, etc. Então essa é a realidade, tá bom? Qualquer valor que alguém te ofereça um centavo acima daquilo que você abriu no BCB e olhou lá e falar pra você que é sem risco, mentira. Pode falar na cara. Se o cara chegou pra você e falou, ó, tem investimento aqui de 17% sem nenhum risco, fala, eu vou te denunciar na CVM agora. Pode ameaçar que o cara vai começar a pedir desculpa na hora. Vai começar a tentar te explicar. Por quê? Porque não existe. Vai te explicar onde tá o risco na hora. Falou. Ofereceu um centavo a mais que a Selic e não avisou do risco, denuncia na CVM. Pronto. É bandido. Não falou que não tem risco, é bandido. Seja quem for. Tem risco. Ah, Raul, mas é risco de Itaú. É baixo. Verdade. Ah, é risco BTG. É baixo. Verdade. É risco Bradesco. É baixo. Verdade. Baixo. É zero? Não. Fundo soberano. É risco quase zero. No Brasil, nada é menos arriscado. Então, 4,72 é a inflação do período. Se você tirar a inflação dos últimos 12 meses, então. O que a gente tem, então? 9,1% é o juro real bruto ao ano. O que a gente chama de juro real? O juro nominal subtraído pela inflação do período. Quando a gente chega nisso, a gente fala aquilo que está aumentando o seu poder de compra. Se eu invisto 100 mil reais hoje na Selic, meu dinheiro está crescendo a 9,1% ao ano. Maravilhoso, muito superior aos Estados Unidos e qualquer outro país. E quando a gente vai falar desse cálculo aqui, esse é o juro real de rendimento, tá? Se você não sacar. Quando a gente vai falar do juro real de verdade, a gente ainda precisaria extrair daqui o custo do imposto de renda. Se você vai investir no Tesouro Selic e sacar todo mês, 22,5% no começo, pode utilizar o Alpo 11 para ficar 15% desde o primeiro dia. Ah, ETF. Pode calcular isso aí também. Por quê? Porque o juro real ele precisa descontar a inflação. O que a gente descobre então? O juro real líquido do Tesouro Selic é de 6,9% ao ano, né? Quando a gente tira 15%, que é a menor alíquota do IR. Colocar a alíquota regressiva aqui, ó, do IR. Então, tudo que render menos que a inflação não é renda, né? É empobrecimento, só que com o extrato ficando bonitinho. Então você tá ganhando menos que a inflação ali. Muitas vezes tem gente que tem aluguel, o cara acha que tá ganhando dinheiro, mas ele tá perdendo pra inflação, né? Tá ali tendo o dinheiro dele desvalorizando ano a ano. De cada real mensal, então, o que é real é o que a inflação come aqui. Então, aqui você tem, com 100 mil, renda real, né? 554 aqui seria a renda real. Só repõe a inflação, 387. Mesma coisa, 600 mil, renda real, 3.325. 2.323 está só repondo a inflação. 1 milhão, você tem 5.542 de renda real, né? Então, dos 9.400 reais de 1 milhão, só 3.900 reais vai só recompor o valor que você perdeu e a renda real que dá para você gastar sem empobrecer é 5.500 reais por mês. E ainda tem quem critique e diga que a inflação real do período não foi essa. Eu vou te convidar a fazer um exercício que eu acho muito importante. O IBGE, ele divulga a forma como ele calcula o IPCA. Porque muitas vezes você tá em alguma cidade aí, ela fala assim, Raul, aqui na minha cidade, cara, a inflação parece que tá em 8% e o governo tá falando que tá em 7%, né? Então a coisa não tá muito legal. O ponto que você precisa entender é, a fórmula do IPCA, ela não é igual em todas as cidades. Olha que doideira. Se eu pegar aqui, por exemplo, no Brasil, o IPCA de junho, que é o mês que eu tô olhando aqui agora, o mês depois, né? Se eu pegar o IPCA de junho, ele foi 0,16%. Mas se eu vier na minha cidade, que foi Goiânia, foi 0,26%. Então a inflação da minha cidade foi mais do que o dobro de várias outras cidades aqui. Em Curitiba foi 0,42%, em Brasília foi 0,52%. Quem mora em Brasília, então, ele vai olhar um cara falando em São Paulo que as coisas abaixaram de preço, por isso que muitas vezes vocês brigam aqui no comentário. O cara de São Paulo fala, não, as coisas abaixaram. A outro fala, tá defendendo o Lula, vagabundo. Não é isso. É porque o cara de Brasília, ele tá olhando a inflação dele. Tá falando, pô, 0,16%, você tá maluco? Tudo aumentou, né? Porque pra uma coisa aumentar 0,52%, deve ter coisa que aumentou 20%, deve ter outra coisa que aumentou, que caiu de preço. Aí na média dá isso. Então você precisa olhar a cesta do IPCA. É muito importante que você faça isso. Eu recomendo todos vocês abrirem o site do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e olhar como é que eles calcularam o IPCA. Se você não compra nada que tá lá, a sua inflação pode ser muito diferente. Olha que doideira, né? Então, por exemplo, em junho,
Alimentos e bebidas caiu um pouquinho em junho, 0,24, um pouquinho, quase não dá pra perceber, né? Por que você não consegue perceber, às vezes, uma deflação no mês específico em alguma categoria, tá? Por exemplo, estão falando que a inflação subiu só 0,26. Aí o que você vai? Você vai lá no supermercado e olha. Aí uma coisa que custava R$1, agora tá custando 99 centavos. É 1 centavo que mudou de diferença, né? Então uma coisa que custava R$10, você vai ter uma diferença, olha lá, você vai ter uma diferença de 3 centavos. Você acha que você repara isso? É R$10, você não vai reparar. Agora, quando aumenta, muitas vezes você percebe que custava R$ 9,99, vai para R$10. Então muitas vezes esse é o problema aqui, né? E outra coisa olha as outras coisas, o tanto que subiu, né? Então a inflação de alimentos caiu um pouquinho, mas aí, habitação, sua casa, o aluguel reajustou por 0,63, o seu artigo de residência, a coisa que você vai comprar, 0,23, a roupa aumentou 0,17. Aí quando você olha aqui, você fala, tá doido, cara. Tudo aqui aumentou, né? Como é que esses caras estão falando que abaixou? Então, é porque você tem aqui, o índice ele é reajustado bem pouquinho, cara. Os preços não sobem de uma hora para outra. Quando o preço sobe de uma hora para outra, muitas vezes ele nem é preço que compõe a cesta aqui. Então você pode vir aqui nas informações técnicas, no conceito e método, né? E você pode entender como é que funciona. Eu recomendo a todos os brasileiros que você estude esse sitezinho aqui do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Aqui ele vai te explicar tudo como é que eles coletam. O que acontece? Muita gente hoje critica o método do IPCA. Mas quando você olha a maneira como eles coletam e os produtos que eles estão checando, você pode perceber que o IPCA é verdadeiro. Agora, qual que é o problema? Significa que o IPCA contempla a realidade da maioria dos brasileiros hoje? Eu acho que da maioria sim, da classe média não. Então, muitas vezes, o cara que é mais pobre, ele gasta boa parte do salário dele com aluguel, e aí depois o que ele gasta é com supermercado. O aluguel, ele não é reajustado junto com isso, né? É reajustado uma vez por ano. E muitas vezes, quem mora na periferia mesmo, ele não é reajustado por índice nenhum, né? Que é tudo combinado de boca mesmo, você mora no barracão ali, não tem contrato, tem porra nenhuma, né? Então, muitas vezes isso aqui vai dar diferença para a classe média, porque a sua cesta de consumo é diferente. Se você paga Netflix, você paga mais dinheiro com gasolina do que com passagem de ônibus, que a gasolina reajusta direto na bomba, você vai ter uma sensação diferente. Lembra que só 1 a cada 5 brasileiros declara imposto de renda. Então, a gente é uma bolha da bolha da bolha da bolha, né? Quando você olha aqui no meu canal, que é de investimentos, a gente representa uma bolha da bolha da bolha. A gente não representa nem 10% da sociedade, nós somos 4% de toda a população do Brasil. Meus 1,6 milhões de inscritos aqui, nem isso. A gente representa nem 1% da população do Brasil. Então, quando todos nós aqui concordamos com uma coisa, não significa nada. Todo mundo aqui acha que o IPCA está errado. Eu, incluso. Esse IPCA ele não me atende. Só que não significa que ele não represente o grosso da população. Então, para entender se as coisas subiram ou não, eu te recomendo muitas vezes conversar. Se tem alguém que trabalha no seu prédio, um porteiro, alguma coisa, pergunta para ele, tá mais caro ou tá mais barato? Às vezes o cara vai conseguir te ajudar bem melhor, né? Eu sempre faço isso quando eu vou ter o exercício aqui para entender se o IPCA veio de acordo ou não. E lembra de olhar na sua cidade primeiro. Porque nada adianta você olhar o IPCA do Brasil e não olhar esse IPCA aqui da sua cidade, né? Eu expliquei tudo isso para te explicar o que é rentabilidade real, porque senão vocês acabam não entendendo. Então o juro real hoje, ele é quase o dobro da média histórica do Brasil. Se você achou esse rendimento pouco, saiba que em renda fixa ele está alto, porque olha só, a média de 2008 a 2017 era 5%, a média de 2018 a 2019 era 2%. A média da pandemia era -1%, o juro real brasileiro estava negativo, a gente achou que a gente era japonês aqui, e agora está em 9%. Então, 9,1% ao ano está fazendo todo mundo investir em CDB, Tesouro Selic, esquecer bolsa, fundo imobiliário, ninguém quer saber de nada disso. Investimentos internacionais, por quê? Porque o Brasil está pagando aqui, né, uma média muito boa. Na última década, o Brasil pagou algo em torno de 5% reais ao ano, né, bem longe de 9%, então não acostuma com esse juro, é para lá que a gente tende a voltar. Não agora, mas quando o presidente da República terminar a baguncinha dele, é para lá que a gente tende a voltar. Se o juro real voltar para a média histórica de 5% ao ano, R$420 por mês é a renda real perpétua de 100 mil. É pouco. 2.540 é a renda real perpétua aí dos 600 mil. E 4.230 é a renda perpétua do 1 milhão. Se você planeja uma aposentadoria, planeja viver de um dinheiro, não calcula acima disso não. Porque se você calcular acima disso aqui, você vai se torar lá na frente. Eu sei que às vezes você tem um assessor de investimentos, né? Tem alguns que estão até para ser preso recente. Tem muito cara bom, mas tem muito cara ruim. Ou um consultor de investimento, tem muito consultor canalha também. O cara tá te prometendo aí rios de dinheiro com uma coisa que na prática ele não vai conseguir te entregar, né? Então, o pico da Selic no início de 2026 foi de 14,75%, hoje está em 14,25%. A expectativa do mercado para o fim de 2026 ela é de 13%, ou seja, a taxa de juros vai cair e a inflação, pelo contrário, ela não está arrefecendo não, né? Então é o seguinte, se você abrir a sua corretora hoje e for lá
e pegar um investimento que garante Tesouro IPCA+, ou seja, a inflação, até 2032, por exemplo, 2045, você consegue garantir aí a inflação mais 8,2% ao ano. Ou seja, por isso que estão dizendo por aí, né, muita gente, dizendo que pegar esse título agora é muito bom, porque você está travando acima da média, que é de 5%. Está quase o dobro, né? Então por isso que muita gente tem defendido esse título. Raul, se eu comprar um Tesouro IPCA mais 8,2%, significa que amanhã, né, se piorar a economia, se alguma coisa acontecer, que o governo não vai oferecer IPCA mais 10? Não significa. Só que o problema é que muitas vezes a pessoa, né, o investidor, ele quer garantir uma rentabilidade muito alta. Só que ninguém nunca sabe qual que é o fundo. Pode ser que esse também seja o máximo, né? Então não tem como saber. Aí como é que você vai fazer então? Se você quiser travar lá, você pode. Lembrando que o Tesouro IPCA+, ele não paga por mês. Isso aqui é um ponto muito importante que muita gente confunde. Tem como receber por mês também. Você pode encontrar um outro ETF, também não vou ficar falando aqui, que é o Área 11, né? Você pode pesquisar por ele aí. Ele vai pegar, investir no Tesouro IPCA+, e vai pagar mensalizado. Então todo mês ele vai pagar lá. Para quem tá vivendo de renda, é legal. Raul, eu tô investindo ainda. Esquece isso, cara. Isso aqui é pra quem já tem 1 milhão ali e quer viver de renda, né? Ah, eu tinha um apartamento, eu vendi, eu tenho um dinheiro que eu recebi, eu quero ficar recebendo, pingando mensal. Ele distribui pra você só o juro real. Ele não vai distribuir pra você a inflação, aquela coisa toda, então o dinheiro fica corrigindo, nunca vai acabar e você vai recebendo o mensal ali, tá? É bem interessante também. Mas o que fica o ponto aqui pra você? Como que você vai fazer pra transformar o seu patrimônio num salário, né? Primeira coisa, você vai colocar uma reserva de emergência no pós-fixado, ou seja, vou colocar no CDB de 100% CDI, do banquinho lá, vou colocar no Tesouro Selic, vou colocar no Alpo 11, você pode colocar em algum lugar, né? Ou com liquidez diária, com pelo menos D+1, não coloque em coisa que fica preso, por exemplo, Tesouro IPCA fica preso. E aí, você consegue tirar esse 0,94% ao mês líquido aí por agora, mas lá no futuro, lembra que você não pode ficar gastando, senão vai consumir. Trava uma parte da sua renda, uma parte boa, para o Tesouro IPCA+. Por quê? Porque você vai deixar esse dinheiro rendendo lá, por exemplo, a 8% enquanto você está gastando só 5%. Isso vai ser muito bom para você. Então o que eu recomendo é esse dinheiro num lugar que você possa resgatar, para você ir tirando, né, uma parte do dinheiro, travar uma parte do seu investimento num título longo, pode ser 2045, 2032, você não vai mexer, é só para aquele dinheiro tá atualizando para quando vencer lá, né, você ter a parte do dinheiro corrigida. Então se você pegar, por exemplo, 40, 50% e deixar no tesouro mais longo, né, nesse título mais longo, você vai corrigir ele por 8,42, que é bacana, né? Se você achar outra janela em algum momento, você vai ter como investir também. Tira dinheiro da poupança, porque não compensa, né? Ela paga 30% a menos, então não é bacana. E na poupança, o FGC também só cobra até 250 mil, isso é uma coisa que não te contam, né? Você não tá protegido. 1 milhão no banco tá 75% descoberto, meu amor. Então quando você põe no tesouro, tá mais seguro. Raul, mas se eu pôr no tesouro essas corretoras falir, sei lá o quê, o que acontece? Nada, né? Se eu pôr no ETF e falir a corretora, nada. O ETF não tem como quebrar, não. Ele não fale, não, porque ele compra o ativo direto. E quarto, você pode planejar com a renda real, né? Se você usa esses 5% reais ao ano e for pagando com isso, você vai conseguir viver maravilhosamente bem. Esse 9% você vai reinvestindo, que até aumenta o dinheiro. O seu 5% vai ficar maior, né? Olha que maravilha. Não é uma coisa linda da gente dizer aqui? Eu queria o meu maior. Você queria o seu maior? Porque é exatamente isso, porque aí o seu dinheiro vai estar sempre aumentando, né? Então, você pode ver aqui nessa calculadora de renda, por exemplo, você está aqui, pô, investi 1 milhão, né? Tá rendendo 14% ali, e aí em vez de estar tirando aquele dinheiro todo, eu tô tirando aqui 3.500, por exemplo, ou 4 mil, né? Você vai olhar, ó lá, daqui 10 anos você vai ter 2 milhões. Que maravilha, você duplicou o dinheiro e ainda ficou gastando 4 mil, né? Isso aqui é o melhor cenário para você. Agora, Raul, cara, eu não queria ficar só na renda fixa, não, né? Queria aprender a fazer o meu dinheiro render mais, queria aprender a fazer ele trabalhar melhor, né? Você já tem 100 mil, por exemplo, pô, imagina, o cara tem 100 mil hoje, ou 50 mil na conta, você consegue fazer o seu dinheiro evoluir muito mais rápido, principalmente se você não resgatar, né? Porque aqui, sem resgatar, você percebe a diferença, né? Vai para 3.700. Então, a gente tá vivendo um momento que tá acelerando quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro e não faz nada hoje no Brasil tá ganhando mais do que quem trabalha. Se você quiser aprender como que faz para colocar o seu dinheiro para trabalhar, e ele trabalha 24 horas por dia, caladinho, não reclama, não recebe direito de trabalho, isso não recebe nada. Dinheiro é coisa boa, que ele trabalha calado. Vai lá, ó, alvp.com.br, clica no botão faça acionar de perfil, não tem inquilino, não tem nada. Você colocou, o negócio só vai para cima. Maravilha, na renda fixa. Na renda variável tem como ir para baixo. Então eu te ensino todos os caminhos e você escolhe aquele que mais se encaixa na sua vida.
Preencha essas perguntas aqui. O que é a UVP, né? Conheceu agora, Raul? Peguei esse vídeo, o cara me mandou, achei no YouTube aleatório. A UVP é hoje a maior escola de investimentos do Brasil, né? A escola que mais formou investidores aí. A gente também tem uma instituição financeira. Então, eu criei boa parte dos produtos que eu mencionei aqui, foi eu mesmo que inventei para pular a Receita Federal. Então, a gente tem diversas ferramentas para você que quer abrir uma holding muitas vezes, você não sabe muito disso, você vai aprender para que serve cada coisa do mercado financeiro, te explico cada malandragem e te ajudo ainda a cuidar do seu dinheiro. Se você quiser, pode investir pela nossa própria plataforma. Ah, mas eu tenho conta no Banco do Brasil, quero manter lá que eu confio neles. Pode manter. Tenho conta no Itaú, quero manter lá. Pode manter. Mas quando eu te mostrar aqui as coisas que a gente tem, né, não é nada que, como eu te disse, né, não vou fazer promessa para você irreal, não. Às vezes é só porque estão te lesando mesmo. Tem muito investimento ali que tá te enganando, te passando para trás há muitos anos. Às vezes você tá confiando em gente que, pô, não dá para confiar. Você viu aí as manchetes, né? Itaú desviando dinheiro dos clientes, admitiu isso, admitiu que colocava coisa na fatura dos clientes ali, e outros bancos já passaram pela mesma coisa. Vai consultar os processos deles aí que você vai ver, e pode consultar também o da UVP, eu recomendo que você faça isso. Vai perceber que apesar da gente ser novinho, começou agora no mercado, 7 anos aí, a gente não responde por nenhum mal feito, nem nunca responderemos, né? Porque a UVP tem uma promessa aqui que é diferente de todas as outras. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então a UVP ainda não é um banco, né, para você usar ele sozinho, mas a gente tem hoje parceria com o BTG Pactual, temos aqui para os nossos correntistas, que é o maior banco de investimentos da América Latina. O BTG você deve conhecer, né? Você não conhece também, porque o BTG é novo também, só tem 50 anos, 47 anos. Então, você vai tá conhecendo aí também essa instituição e é muito bacana. Mas a gente te atende em qualquer lugar que você tiver, não tem problema não. E você pode ir lá e se matricular, que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Acho que valeu o like aí, né? Valeu o like aí, deixa o like. Que aula, hein? Deixa o like aí e deixa eu verificar se vocês fizeram algum comentário. O Evandro Brigídio falou, ótimo vídeo, mas onde estão os banqueiros e os financistas nessa lista? Então, a Receita Federal abriu as profissões mais bem pagas. Banqueiro, né, diferente de bancário, não é uma profissão. Banqueiro é o dono do CNPJ de um banco. Ele está lá naquela distribuição de dividendos, nesse vídeo eu mostrei, que é a maior parte do PIB do Brasil, obviamente, né? Não tem cartorário mais rico do que um banqueiro, você está perfeitamente correto, né? Por exemplo, meu patrimônio não está ali, vocês não conseguem me achar lá. Está misturado com muitos outros, né? Que maravilha, porque imagina vocês saberem quanto dinheiro eu tenho, que coisa horrorosa seria para mim. Eu ia ficar intimidado. Você iria ficar intimidado? Ah, eu jamais contaria para vocês, por exemplo, que a UVP vai faturar centenas de milhões esse ano e que boa parte disso é lucro, porque a UVP mesmo custo não tem, não. Nunca contaria isso. Jamais. Jamais. O Orfeus falou, eu sendo aluno da UVP aprendo a investir, mas consigo também ter alguma assessoria ou é contratada à parte? Sim, você consegue, né, uma assessoria, não, uma consultoria de investimentos e obviamente é contratada à parte, porque consultoria é um serviço que uma pessoa vai entrar em contato com você e vai fazer sua carteira. Agora, consultoria de investimentos, pessoal, se você tem menos de 300 mil reais, não faz sentido nenhum, porque ela vai consumir um pedaço do seu patrimônio e vai te render muito pouco, né? A consultoria começa a compensar quando você tem um patrimônio maior. Raul, posso estar na UVP morando fora do Brasil? A UVP tem ali um módulo só para quem vive fora. Tem a UVP Internacional. A gente criou uma escola inteira quase, dedicada só para quem vive fora. Cara, eu acho que vocês têm um problema de alfabetização gigantesco. Porque eu falei, eu vou deixar o link na descrição, né? No vídeo da Receita Federal. A Receita Federal foi lá e tirou o link. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui na descrição e escrevi PS, o site da Receita saiu do ar. E aí todos os comentários estão perguntando cadê o link. Eu fiz o vídeo e eles tiraram do ar. Vou fazer o quê? Beijo pra vocês.